para conversar conosco a diretora da área do Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita da Federação Espírita de Goiás, Maria Luísa. Você também assiste no programa Calcides Sarroris com o quadro O Evangelho Responde, a dica de leitura da semana e o momento cultural. O programa Encontro Fraterno está começando e ele foi feito para você. Fique conosco. Estamos então começando hoje o nosso bate-papo agradável com a nossa amiga Maria Luísa. Maria Luísa, bem-vinda ao nosso programa. Olá, uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, né? Estou à disposição para as suas perguntas. Então, nós queremos conversar um pouco sobre caridade. E nós buscamos o significado e diz o seguinte, que a caridade ela é um sentimento ou uma ação altruísta, de ajudar o próximo sem buscar qualquer tipo de recompensa. A visão espírita da caridade é essa ou tem alguma diferença? Vai um pouco além, né? Vai um pouco além, porque realmente a caridade vista de uma forma mais ampla, pensa-se que é dar alguma coisa a alguém. A caridade, na visão espírita, ela vê não só o aspecto de doar, que também é importante, é óbvio, mas, sobretudo, esse aspecto do homem integral, em que você passa no seu ato de caridade o aspecto espiritual, o aspecto moral. Então, é pensar naquilo que é do coração. Hábitos e atitudes que vêm do coração ao encontro do seu próximo. Ou seja, não somente no aspecto material, mas envolvendo outros aspectos também. Só o aspecto material realmente é muito pobre, não é? Ele tem que ter uma visão muito mais ampla, que é justamente a caridade que o Cristo nos ensinou. E nós podemos observar que para os espíritas a caridade tem um papel fundamental, mesmo porque um dos lemas da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. O que quer dizer isso? A verdade é que quando Kardec cunhou esse axioma, ele contrapôs a um axioma existente que era fora da igreja não há salvação, que ele achava que era muito pobre em relação à grande misericórdia de Deus e ao ensinamento de Cristo. Então, ao cunhar esse axioma, ele mostra que a pessoa tem que ter aquela disposição de enxergar no próximo o seu irmão e não só conceder a ele aquilo que ele está pedindo, mas um pouco a mais no sentido de compreensão, de solicitude, de benevolência e também vendo o lado espiritual do seu irmão. Essa é a caridade prevista pelo Espiritismo. Maria Luísa, normalmente quando nós nos dispomos a fazer caridade, é muito comum nós retirarmos dos nossos armários roupas que nós não usamos mais, sapatos que nós não usamos mais, ou seja, aquilo que não nos serve, aquilo que nos sobra, nós tiramos para a caridade. Isso é caridade? É uma parte da caridade, mas que ela é muito melhor para quem doa do que para quem recebe. Porque quem doa, ela está dispondo de uma série de coisas que não lhe está servindo, utilizando para o outro, que sempre há utilidade para aquele que recebe. Mas se ela simplesmente doar, passou da sua mão, daquilo que está lhe sobrando para o outro, é realmente um ato de doação material. Não está aí implícita a caridade no sentido espírita. A caridade vai além. Vai bem além desse fato. Como eu disse, é muito melhor o fato para quem dá. Quem dá está tendo uma, digamos assim, uma autossatisfação em doar. Quem recebe vai utilizar, sem dúvida, vai utilizar bem aquilo ali, ou vai gostar de utilizar, mas não é a caridade no seu aspecto intrínseco. Eu me recordo de uma história que eu ouvi certa feita de um companheiro nosso do movimento espírita que visitou uma senhora, uma assistida, numa região muito carente de uma grande cidade brasileira. E ela tinha lá sobre a mesa uma batedeira de bolo.
E ele então perguntou, não é que interessante, ela naquela miséria, naquela pobreza, e ela tinha uma batedeira de bolo, se ela usava aquela batedeira. Aí a senhora disse, não, meu filho, na verdade ela nem funciona. Mas então por que a senhora guarda? É porque me deram de presente. Eu não posso jogar fora uma coisa que me foi dada de presente, não é? Então entra nisso que você falou. Exatamente. Puxa vida, a pessoa teve a capacidade de dar uma batedeira que não funcionava, que não, né? E a pessoa não tinha, talvez, nem eletricidade dentro de casa, não é? Então realmente, a doação, ela tem que entrar com um pouco de bom senso também, né? Doação daquilo. Hoje é muito fácil fazer doações, já que você tocou no assunto de aparelhos, lá na minha casa e anexos, nós fazemos doações daqueles aparelhos que a gente não vai precisar mais para uma instituição. Eu vou até dizer o nome porque quem sabe alguém tem esses aparelhos para doar, é a Ubatuíra. Por quê? Porque lá eles têm uma pessoa que faz os concertos sem cobrar? Sem cobrar. E beneficia não só aqueles que são os usuários da instituição, como outros frequentadores que às vezes precisam. Então eu acho isso uma coisa boa. Então é uma doação que tem a ver até com a promoção do coitado que vai receber. Com certeza. Aquela doação. Bom, nós vamos parar um pouquinho para um breve intervalo. Você vai acompanhar a dica de leitura da semana. E quando nós voltarmos, nós vamos ver, tem diferença entre caridade e esmola? Daqui a pouquinho. Nos dias atuais, onde nós estamos nos deparando com crises, com muito sofrimento, com muita violência, nós vamos encontrar na leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo alternativas para que possamos viver em paz. Então leiam o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, onde nós encontraremos consolo, esperança e, acima de tudo, momentos de reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, esclarecidos à luz da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma leitura altamente importante para nós espíritas, para que possamos realmente solidificar os nossos conhecimentos e que possamos, através da prática da caridade, vivenciar os ensinos do Cristo. Boa leitura! Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando hoje com a Maria Luísa Teixeira, que é diretora aqui da Federação Espírita do Estado de Goiás, da área da assistência e promoção social espírita. Maria Luísa, caridade e esmola. Esmola é caridade? Não necessariamente, não necessariamente. Esmola, quase sempre a pessoa faz como um gesto mecânico. Serve para o que recebe? Serve, porque ele tem aquela necessidade, mas não é a caridade. A esmola é a doação simples de alguma coisa que vai servir por algum tempo para quem recebeu. Já a caridade, ela vem acompanhada de aquela necessidade de doar, de se doar para o outro, de ir até ao encontro da necessidade do outro e tentar promovê-lo. Porque simplesmente o ato de doar sempre, às vezes é até anticaridoso, porque a pessoa se acostuma e ele não tem a vontade de crescer, de buscar uma melhora na sua vida. Então, há muita diferença entre... Nós poderíamos dizer, por exemplo, que a esmola, em muitas situações, ela humilha? Sem dúvida. Conforme a forma com que é feita a doação, é humilhante sim. É humilhante sim para quem recebe.
Bom, normalmente, quando nós praticamos a caridade, uma das coisas que nos motivam é sermos agradáveis aos olhos de Deus, né? Nós queremos fazer o bem ao próximo porque Jesus nos ensinou isso, porque nós sabemos que Deus estará ali também apreciando aquele nosso gesto. Mas nós percebemos também que muitas vezes as pessoas praticam a caridade sem ter nenhuma vinculação religiosa ou sem ter esse sentimento de religiosidade. O que move as pessoas a realmente praticarem a caridade? É o fato mesmo de ser humano, né, de ser filho de Deus, porque não precisa necessariamente ter uma religião para se considerar filho de Deus, não é? Então a questão da doação, para que o Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata disso muito bem. Ele disse assim, que qualquer pessoa pode ser rico ou pobre, ignorante ou sábio, ele tem condições de fazer a sua doação. O que é importante nessa doação é exatamente o que vem além, é o que vem buscando a promoção do indivíduo, da pessoa que está recebendo. Então tem essa conotação bem diferenciada. E a caridade moral? No Espiritismo nós ouvimos falar muito sobre a caridade moral. O que seria? A caridade moral é justamente esse outro aspecto da caridade, que nós já citamos. É a caridade segundo foi colocado por Jesus, né? É a parte de você aceitar o outro como seu irmão verdadeiramente, ir ao encontro dele para dar a ele alguma coisa além daquilo que ele está pedindo. Mesmo que não seja material, então? Não, a caridade moral não é só, pode ser acompanhada. Pode ser associada. Pode ser associada e pode ser só a moral também. É justamente você não fazer distinções, não ter preconceitos. Saber ouvir. Saber ouvir, sobretudo saber ouvir. E, no mais das vezes, no ouvir, saber encaminhar aquela pessoa para aquela sua necessidade, que às vezes não é física, não é material. E o respeito à crença alheia? É um tipo de caridade? Total caridade. Porque nós sabemos que as religiões cristãs, elas todas vieram a partir do ensinamento de Cristo. Então, quando a gente pensa lá nas tábuas da lei, nos 10 mandamentos, todas as religiões cristãs usam os 10 mandamentos. E por que essa divisão? Por que essa forma de achar que a minha religião é melhor que o outro? Então, o Espiritismo, felizmente, tem essa abertura total de respeitar a todos. E o próprio Kardec disse que, nas obras póstumas, né, tem lá bem claro, que ele diz que a gente não tem, o espírita não tem que tentar trazer o outro para a sua religião, tem que respeitar a do outro, porque a pessoa não precisa nem ter religião para ser bom. Então esse ensinamento ficou para a gente, né? Que bom. Bom, nós estamos conversando aqui sobre caridade. Nós vamos novamente para um breve intervalo, mas antes você vai acompanhar o Evangelho Responde com Calcide Sarroriz. Nós voltamos daqui a pouquinho. Olá, vamos ver hoje um texto do Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 9 a 18. Para o companheiro que não tem muita familiaridade com o Velho Testamento, 1 Reis relata a história de Elias, grande profeta que reencarnou depois como João Batista. Elias, perseguido pela realeza, foge, vai para uma gruta e lá fica escondido. E lá o Senhor se manifesta. Evidentemente que não era Deus, o espírito protetor daquele povo. E indaga Elias o que está fazendo aí. E Elias diz: eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos.
fiquei somente eu e procuram tirar minha vida. Elias reclama, está só, está abandonado. Se acredita sozinho depois daquele encontro com os profetas de Baal, em que ele mandou assassinar a todos, 400 degolados. Fiquei só e ainda procuram tirar minha vida. Yahvé, aquele espírito que coordena o povo, não era Deus. Precisamos ressaltar isso. Diz a ele, Elias, há 7.000 servos prontos. E é esse texto que a gente gostaria de comentar, desse entendimento entre Elias e esse espírito condutor do povo. Elias, um grande profeta. E o Espírito chama a atenção dele quando ele diz que está só. Elias, há 7.000 servos aí fora. 2 ensinamentos extraordinários podemos retirar desta conversa. Em primeiro lugar, para que nós não nos sintamos importantes, únicos, apenas nós que temos importância, tudo está sob o nosso ombro, nada disso. Há 7.000 servos. E olha que o número 7 quer dizer indeterminado. Deus perdoou a Caim 7 vezes, está em Gênesis, ou seja, inúmeras vezes, indeterminadas vezes. Então é indeterminado vezes 1000, o número de servos que tem. Então precisamos lembrar do trabalho desses companheiros, chamá-los para o trabalho. Em primeiro lugar, não se jaquitar como importantes, porque há muita gente, tem muito trabalhador de Deus. Não somos importantes. Todos somos, individualmente, ninguém é importante. E um outro ensinamento. Preparemo-nos para esses 7.000 que estão aguardando o chamado. Estão aguardando a oportunidade de serem úteis no campo do desenvolvimento intelecto moral da humanidade. 7.000 pessoas. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, Chico Xavier, encontramos a informação, nas primeiras páginas, de que milhares de pessoas, antes de reencarnarem, fazem cursos na espiritualidade, de mediunidade, de evangelho, para aqui poderem exercitar melhor, orientar melhor. Mas muito poucos têm a oportunidade de efetivamente trabalharem. Lideranças religiosas, vamos abraçar a esses incontáveis servos de Deus que estão aí, esperando a oportunidade do trabalho bendito na seara do Cristo. O Evangelho responde. A obra do Berço Maria de Nazaré está precisando de voluntários com disposição e boa vontade para trabalhar na produção e reparo de roupas e enxovais. Estamos precisando de voluntárias para bordar, fazer crochê, costurar. Quem não souber, nós ensinamos, é só nos procurar. Além disso, a obra do Berço recebe e organiza doações. E esse dinheiro é revertido em compras de material para o enxovalzinho, que é destinado às gestantes carentes. De volta falando hoje sobre caridade. Maria Luísa aqui conosco, para nossa alegria. Maria Luísa, Jesus nos disse que o verdadeiro caminho para se chegar ao reino dos céus é amando ao nosso semelhante, mas também indo além, amando até os nossos inimigos. Como é que se faz isso? Como é que se desenvolve essa caridade de amar o inimigo?
O que é bem difícil, né? Mas na verdade, o ensinamento, né, nos diz que basta que não desejemos a eles aquilo que não queremos para nós. Já é uma forma de amar, já é uma forma de respeitar. Então é evidente que amar o inimigo não é carregá-lo no colo, levá-lo para dentro da sua casa, mas é respeitá-lo como seu irmão, como seu próximo, portanto filho de Deus, como nós. Não desejando a ele nada que a gente não queira para a gente. Ou seja, só de não desejar o mal para aquele que nos prejudicou, nós já estamos exercendo para com ele uma caridade e o amor que Jesus nos ensinou. Nós sabemos que o movimento espírita, os espíritas de forma geral, são reconhecidos mesmo na sociedade pela prática da caridade, não é? E nesse sentido, as instituições se desdobram, fundando diversas instituições que acolhem crianças, não é? Nós até conversávamos aqui antes, eu disse creche e ela vai me corrigir, não chama mais creche, né? Educação infantil. Asilos e etc, não é? Como é que você avalia essa questão desse trabalho? Realmente, assim, só essa pontuação, né, que pela atual legislação, por ser em termos assim bem excludentes e preconceituosos, a gente não diz assim, eu vou colocar o meu sobrinho num orfanato. Você vai colocá-lo, talvez, o seu amigo, o filho de um amigo, o filho de uma pessoa que você conhece, vai encaminhar para uma instituição infantil, uma casa de abrigo. Então, o termo é excludente. Então, não se usa mais na legislação atual esses termos. Creche, orfanato. Creche, não, porque ela foi incorporada com a educação infantil. Da Lei de Diretrizes e Bases, ela passou da assistência social para a educação. Então, está inclusa na educação infantil. O asilo, hoje, dentro da legislação, inclusive do idoso, né, é instituição de longa permanência, são as ILPs. Então, são as ILPs que substituem, assim, com bastante vantagem, aqueles antigos asilos, que eram aquela coisa que dava a impressão que era assim, depósito de velhos. Pejorativo mesmo. Pejorativo. A ILP hoje são pessoas que têm famílias, que podem até, às vezes, não tem quem cuide, a família coloca numa instituição de longa permanência, mas dá aquela assistência. As próprias pessoas que vão para lá, às vezes tem uma aposentadoriazinha, leva parte da sua aposentadoria para a sua manutenção. Então mudou totalmente aquele conceito de coitadinho que fica em asilo. Sim. E a mesma coisa é o orfanato, que também é bem desagradável, é triste, né, se ouvir. Então são casas, lares que acolhem, são instituições que acolhem assim, dentro da legislação, com muita segurança, com muito carinho, com pessoas assim, experientes e com vontade de atender bem. A grande diferença é essa. Bom, o nosso tempo ele já está finalizando, mas eu queria que você dissesse um pouco para quem nos assiste de que forma a diretoria da Assistência e Promoção Social na FEEGO pode colaborar com as instituições espíritas que realizam esse tipo de atividade. Sim. Nós temos feito, nós da diretoria, nós temos feito os encontros regionais, que a gente faz encontros com as instituições do interior, da capital, nas diversas regiões que são feitas, e a gente dá essas orientações, inclusive, muito em cima de legislação também, muito em cima da legislação, porque a legislação mudou tanto. Hoje, eu vou até citar a lei mais recente, que é 12.435, que a gente orienta que toda pessoa que lida nessa área da assistência e promoção social deve conhecer, porque ela modifica muitos dos artigos anteriores da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e introduz esse atendimento para a população em geral, dos CRAS e dos CREAS, que existem em todos os municípios do estado. O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social e o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Aí, a grande caridade que eu acho nesse caso, que eu acho não que eu tenho certeza, é fazer certo os encaminhamentos. Porque dar uma cesta, dar uma coisa mais assim, se você pode encaminhá-lo para um CRAS, para um CREAS, e aquela pessoa receber um benefício de prestação continuada, a que o idoso
carente tem direito e a pessoa com deficiência tem direito a um salário mínimo por mês. Então, ao invés de ficar recebendo doaçõezinhas, você tem a sua Programas dignidade. continuados. É continuado, tem dignidade, autoestima melhora. E também diversos outros atendimentos a criança, adolescentes, a idosos, que são feitos através das instituições que atuam nesta parte de assistência e promoção social e as outras políticas correlatas. Certo. Eu acho que as casas espíritas precisam urgentemente aprender a fazer esses encaminhamentos e trabalhar em parceria, porque o importante é as casas se adequarem, fazerem as suas inscrições nos conselhos de direitos e para ter a sua cidadania, né, entre aspas, como instituição, para poder fazer essa permuta boa e que ajuda muito mais a população, porque é um direito que a população tem. Então a gente não pode ficar cerceando a população de exercer o direito que ela tem. Muito bem. Infelizmente o nosso tempo ele está esgotado, não é? Você pôde acompanhar durante a fala da Maria Luísa o e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, queira entrar em contato com a Maria Luísa, com a equipe da Diretoria da Assistência e Promoção Social, fica aí registrado o e-mail para que vocês possam fazer o contato. E lembrando, né, Maria Luísa, que além da assistência nós temos o aspecto da promoção, de se promover o indivíduo, que quem sabe vai ser um tema de um outro bate-papo que nós podemos fazer no futuro, não é verdade? Dúvida, sem dúvida. Nós agradecemos muito a sua presença. O site da FEGO, porque lá no nosso site, no nosso subsite, também tem umas boas dicas lá já. Olha, então fica a dica, acessem o site da Federação Espírita de Goiás, o endereço está aparecendo aí na sua tela, e você também encontra subsídios para a realização desse trabalho. Muito obrigada, Maria Luísa. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que nos acompanha todas as semanas. O programa ainda não acabou. Fique aí. Dividir meus segredos com a noite, minhas verdades com o céu, trilhar as estradas que não trilhei, portas trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão dos meus pés, e assim renascer, e assim renascer. Trilhei, romper as portas trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão dos meus pés, e assim renascer. E assim